Gente, bom dia. Ontem eu falei sobre febre no recém-nascido, hoje eu vou falar sobre febre na criança maior, tá? Então, o que que a família precisa estar atenta e estar ciente? Se a criança fez febre, só que ela tá bem, ela brincou, ela comeu, ela tá fazendo xixi, ela não tem nenhuma queixa importante, dá para esperar ver como que vai evoluir o padrão dessa febre. Ah, mas ela teve 2 picos de febre hoje, ainda preciso correr com ela para o pronto-socorro ou para o pediatra dela? Não, gente, se essa criança estiver comendo, brincando, fazendo xixi, sem nenhuma queixa importante, não precisa correr, dá pra gente dar um tempo. O que que é a febre? A febre é o nosso corpo trabalhando contra alguma coisa, geralmente contra algum micro-organismo. Isso é a febre, esses quadros agudos, tá? Então dá pra gente ter paciência e esperar. Geralmente ali nas primeiras horas a gente não vai conseguir identificar nada nessa criança, a não ser quando são quadros de infecções mais graves, mas aí a criança vai estar mais prostrada, tá? Que aí essa prostração na criança, se a criança tem febre, mas na ausência dessa temperatura, né? Porque se a criança faz, por exemplo, 38 graus e ela tá prostrada, você medica essa criança em casa, né? Conforme o pediatra dela já vai ter orientado e já vai ter deixado a medicação com os pais. Medicou. Na hora que essa febre passou, essa criança continua prostrada ou está extremamente agitada ou extremamente sonolenta, não para de vomitar, ou alteração do xixi, ou manchas arroxeadas pelo corpo. Isso tudo a criança precisa ser avaliada imediatamente. Não vai nem esperar um horário com o pediatra dela no consultório. Se não conseguir, já vai levar essa criança para o pronto-socorro, tá? Agora, quanto à febre, quando medicar? Gente, a gente tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria mais recente, que quer dizer o quê? A gente não precisa medicar a criança toda vez que ela tem febre. Então, se a sua criança tá com 38 graus, você pôs a mão, viu que ela tá quentinha, mediu 38 graus, você não precisa intervir ali naquele momento, você pode esperar. Se ela estiver brincando, correndo, comendo, fazendo xixi, você não precisa medicar aquela criança naquele momento. É principalmente referente ao estado geral da criança. Então, se ela não tá prostrada, se ela tá bem fazendo as atividades dela, você pode esperar para medicar, tá? Aqui eu não tô falando de crianças que já tiveram convulsão febril, tá? Eu tô falando de crianças que nunca tiveram. Ah, mas se eu esperar, meu filho não pode ter uma crise convulsiva? Não é assim que acontece crise convulsiva febril, gente. A criança, ela tem uma predisposição e não é a temperatura. Tanto é que tem criança que convulsiona com 37,8. Tá? Não é ser 39, 38,5. É a predisposição da criança e a alteração súbita da temperatura. Então, por exemplo, a criança está com 36, de repente ela foi para 39 graus. Aí essa criança que tem essa predisposição vai convulsionar, tá? Então, não é algo que todo mundo precisa ficar com medo, assim, a criança teve febre, já vou medicar para evitar uma crise convulsiva febril, tá? Então, não é assim que funciona. As crianças que nunca tiveram crise convulsiva febril, a gente vai seguir essa orientação anterior que eu falei. Se a criança tiver com febre ali, não uma febre alta, por exemplo, 38 graus, né? Brincando, comendo, correndo, dá pra gente esperar, ver como que ela vai ficar. Às vezes essa temperatura até vai reduzir sozinha e ir avaliando essa criança. Agora, tem sinais de alarme, gente. Prostração, muita agitação ou muito letárgica, não tá conseguindo comer, vômito sem parar, alteração para fazer xixi, mancha arroxeada pelo corpo, pronto-socorro imediatamente, né? Medica essa criança, claro, e pronto-socorro imediatamente. E outra coisa que a gente precisa ficar atento, na hora da febre, a criança ficar prostrada, ela tá mais amoadinha, enjoadinha, às vezes apresentar até episódio de vômito. Na hora da febre, em vigência de febre, isso pode acontecer. Passou a febre, a criança ficou normal, de novo, brincou, comeu, correu, fez xixi, tranquilo, tá? Ainda dá para esperar para ela ser avaliada. Então é isso que a gente precisa ficar atento, aos sinais de alarme da nossa criança. Tem sinais de alarme, avaliação imediatamente. E quanto à medicação também, que a gente pode seguir essa orientação que eu falei para as crianças que nunca tiveram crise convulsiva febril. Lembrando que os recém-nascidos a gente age de forma diferente, conforme eu falei no vídeo de ontem, tá? Espero que eu tenha esclarecido e para mais conteúdo como esse, se inscreve aqui no canal. Bom dia!